Em todo o Novo Testamento, os cristãos são exortados a uma vida de fé e perseverança diante das tribulações que afligem a todos. No entanto, o Senhor nos consola aqui com o fato de que, se a morte for a única opção diante do confronto com o anticristo e as suas imposições de obediência absoluta, somos desde já bem-aventurados diante de Deus, pois entramos de posse das bênçãos do reino, uma das quais é o descanso das fadigas desta vida. A palavra grega traduzida por fadigas é kopos e significa trabalhar até a exaustão com aborrecimento e fadiga. A perseguição pela besta levou os santos ao fim das suas forças. Mesmo assim, eles morrem no Senhor, sabendo das bênçãos desta tremenda escolha. Esta bem-aventurança não é, obviamente, uma bênção exclusiva dos que passarão pelos terríveis momentos da grande tribulação, mas sim uma bem-aventurança extensiva a todos os que, em qualquer ocasião, morrem no Senhor. É interessante notar que esta bênção é anunciada por uma voz do céu, provavelmente a voz de Jesus, como que a enfatizar esta palavra de consolo tanto para os que receberam esta epístola em primeira mão, que sofriam e morriam pelo nome de Jesus, como para todos os cristãos que morreram confessando o nome de Cristo em qualquer ocasião da história da Igreja. A expressão "as suas obras os acompanham" não constitui um indicativo de que estes, que desta forma morrem no Senhor, possuam qualquer mérito diante de Deus. Estas obras são a sua perseverança, sua obediência aos mandamentos de Deus e sua fé em Jesus, mencionadas na bem-aventurança anterior, sendo todas características ou qualidades de um caráter forjado na graça de Deus e, portanto, sem qualquer mérito próprio. No entanto, elas apontam para o galardão que os escolhidos receberão de Deus por ocasião da vinda de Cristo. A expressão "um semelhante a filho do homem" remonta à visão de Cristo e da vinda do reino de Deus em Daniel 7. A passagem muito conhecida no judaísmo e cristianismo a respeito da sujeição de todos os reinos humanos em favor do reino eterno por intermédio do Filho do Homem exaltado. Esta é também, segundo o Apocalipse, uma expressão que indica o Messias de Deus agora glorificado junto a Deus. Como esta expressão nunca é aplicada a anjos no Novo Testamento, poderíamos certamente concluir que se trata de uma visão de Cristo na colheita dos seus herdeiros. Ele aparece coroado de vitória, na cabeça uma coroa de ouro. Um outro anjo, que aparece saindo do santuário, diretamente da presença de Deus, traz a mensagem para o Filho do Homem que a hora de ceifar chegou. Este anjo é apenas o mensageiro. A tarefa mais importante esperada do Filho do Homem é o juízo. O Pai lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. A seara amadureceu. Isso traz a ideia de que a história se desenrola sob a soberania de Deus, contrário ao que parece aos homens. A história e os acontecimentos humanos não são determinados por um destino cego e sem sentido, que não leva a nada. Deus vela sobre a história e, em sua sabedoria divina, virá a hora em que a humanidade estará madura para o julgamento. A seara da terra é um símbolo bíblico frequente para o julgamento final. Geralmente, a ideia engloba tanto os maus como os justos. No presente contexto, e já que a visão seguinte está relacionada à colheita dos perversos, a vindima, é difícil evitar a conclusão de que a colheita do cereal se refere em especial aos justos, apesar de este fato não estar em destaque. A figura da colheita para recolher os que devem entrar no reino de Deus reforça esta ideia. Cristo virá para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Aqui é o anjo quem faz a colheita das uvas, mas ele é visto saindo do santuário, ou seja, da presença de Deus. Portanto, devemos entender este ato de juízo como procedendo diretamente da vontade e da soberania de Deus, pois é ele quem comanda cada ato do destino dos homens. Este anjo tinha uma foice afiada, instrumento que era utilizado na antiguidade para a colheita, para a vindima das uvas. Um segundo anjo foi visto por João saindo do altar, provavelmente o altar do incenso, que foi anteriormente mencionado em conexão com as orações dos santos. Assim, isso nos faz lembrar mais uma vez da eficácia das orações do povo de Deus na terra, mesmo perseguido e aflito, orando para que o fim venha logo. Se, porém, a alusão é ao altar do sacrifício, então entra em questão
o clamor das almas debaixo do altar por justiça. Estas orações estão prestes a serem respondidas. A autoridade que este anjo tem sobre o fogo talvez seja uma referência ao fogo do altar do incenso, já que o fogo é frequentemente associado ao julgamento final. A função deste anjo é transmitir a ordem divina para que o julgamento final seja iniciado. O significado desta visão, retratada em traços bem claros, é o julgamento dos perversos, como se fosse uma colheita de uvas. Esta figura aparece em outras passagens das Escrituras como sinal de juízo. Aqui, a videira da terra é mostrada como possuindo uvas amadurecidas, indicando que a maldade humana havia atingido o ponto máximo permitido por Deus. A expressão vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus indica claramente que esta colheita simbólica significa julgamento e não salvação. Mas no fim deste livro, Jesus aparece pessoalmente executando este ato da redenção de Deus. A expressão "e o lagar foi pisado fora da cidade" dá a entender que o julgamento cairá sobre os ímpios no momento em que são expulsos da presença de Deus, simbolizado aqui pela cidade, que talvez seja uma referência à Nova Jerusalém, simbolismo deste livro para o reino eterno de Deus. A metáfora utilizada muda repentinamente do pisar das uvas para o massacre militar. E o resultado desse massacre é uma quantidade de sangue espantosa, pois 1.600 estádios é medida equivalente a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros, todo o comprimento da Palestina. Assim, esta figura metafórica mostra a terra de Israel inundada de sangue até 1,5 metro de altura. A ideia dessas metáforas é clara. O julgamento final é radical, pois tem a finalidade de destruir qualquer vestígio de maldade e hostilidade contra o reinado eterno de Deus.